E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais um vídeo referente à fisiologia. Lembrando que isso aqui é uma playlist, o que é isso? É tudo de fisiologia com base no Guyton, no Silverton e no Berner, tem outros também, mas é tudo, temos tudo aqui de fisiologia em vídeos. Se você não acha todos os vídeos em ordem, ao final desse vídeo vai aparecer um quadradinho escrito Fisiologia, ao final desse vídeo. Você clica ali e vai aparecer tudo de fisiologia para você. Beleza? Convido você também a participar aqui da nossa comunidade, que é algo muito simples, só clicar nesse botãozinho aí, ó, vermelhinho, chamado aí inscrever-se. Clicou ali, você já faz parte aqui, já está inscrito e sempre vai receber novos vídeos. Segunda a sexta, sempre temos novos vídeos referente aí à área da saúde. Não é só fisiologia, tem anatomia, embriologia, as partes clínicas, endocrinologia, partes aí de cirurgia, tem tudo aqui para você. Beleza? Tá convidado, se inscreve e vamos logo ao que interessa, chega de blá blá blá, vamos falar aí mais um passo na fisiologia digestiva. Então pessoal, já se inscreveu? Bem-vindo aqui ao canal e vamos lá, vamos entender, pessoal, hoje essa continuação que nós estamos falando sobre essa parte da digestão. Nós falamos já de ação da saliva, mastigação da deglutição, falamos da ação do estômago e agora basicamente estamos chegando ali no duodeno, intestino delgado. E claramente no duodeno, intestino delgado, ocorre ali algumas ações que são digestivas e absortivas, que é o foco de hoje. Agora, nós vamos ter aí vários elementos e nutrientes que devem ser digeridos e absorvidos, como carboidratos, lipídios, proteínas, água também é importante, e é isso que a gente vai entender. Começando com os carboidratos, como que a gente consegue digerir esse carboidrato desde a boca até o intestino, onde ele vai ser absorvido? Lembrando que o intestino tem o quê? As vilosidades e microvilosidades que aumentam ali a superfície de contato, facilitando uma melhora nessa absorção, nesse processo absortivo. Belezinha? Então vamos lá, vamos entender carboidratos, lipídios, proteínas, como que ocorre essa absorção. Bom pessoal, os carboidratos, vamos falar de tudo aqui, vamos falar de lipídio, proteína, mas começando com o carboidrato, o que a gente pode falar? Eles são a principal forma e mais abundante de fornecimento de glicose, fornecimento de energia. E claro, os carboidratos eles são variados, eles podem ser de cadeias gigantescas, como os polissacarídeos, né? São polímeros, né? São cadeias grandes ali, que a gente destaca, por exemplo, o amido, né? São ali, né, polímeros grandes, que para ser quebrado, nós vamos ter aí um processo dentro do nosso corpo para que ele possa ser quebrado, né, digerido e depois absorvido. Lembrando que esse processo de quebra ele começa na boca, com a amilase salivar. A amilase salivar entra em ação exatamente já para começar ali a quebrar o amido, quebrar ali alguns outros carboidratos. Lembrando que nós falamos aí de polissacarídeos, né, cadeias grandes. Nós temos também os disacarídeos, por exemplo, a lactose, que é formada por quem? Por glicose e galactose. Tem a sacarose também, que é formada por quê? Pela junção da nossa glicose com a nossa frutose. E claro, nós temos os monossacarídeos, que são ali, né, as pequenas unidades. E é exatamente os monossacarídeos que nós temos que ter ali presentes no intestino para que ele possa ser absorvido, né? Possa absorver esse carboidrato, esse monossacarídeo. Mas tudo começa na boca, começa ali quebrando esse alimento, esse carboidrato em moléculas menores, lá na boca pela amilase salivar. Depois ele passa pelo esôfago, estômago e lá no duodeno começa a ação da nossa amilase pancreática, que vai começar também, ou melhor, vai dar continuidade a quebrar esses carboidratos em partículas cada vez menores. Então, pessoal, lembre-se disso, começa na boca com a amilase salivar e continua o trajeto digestivo de quebra desse carboidrato ali
no nosso duodeno com a amilase pancreática. E claro, nós vamos ter a quebra, por exemplo, aí do amido em dímeros, desses disacarídeos em monossacarídeos. E quando nós temos a presença desses monossacarídeos, né, ali para serem absorvidos, eles são facilmente absorvidos, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas eu preciso quebrá-los, eu tenho que quebrar esses disacarídeos, esses polissacarídeos em monômeros. Eu preciso deles pequenininhos, em monossacarídeos. E claro, aquilo que essa amilase salivar não conseguiu quebrar e a amilase pancreática não conseguiu quebrar, mas provavelmente o carboidrato já vai estar um pouco menor, ali na borda em escova dos enterócitos, as células intestinais, nós vamos ter as hidrolases, que vão fazer o papel final, né, o processo final da digestão, quebrando realmente aquelas pequenas já, né, de certa forma ali, pequenas partículas de carboidratos em partículas ainda menores, que são os monossacarídeos. Por meio dessas hidrolases, como nós vemos aqui, são várias, como a lactase, por exemplo. Então elas vão quebrar em pequenas partículazinhas. E agora que tudo está em monossacarídeos, eu vou começar a absorver. E agora, pessoal, nós temos ali os carboidratos bem pequenininhos, que são os monossacarídeos. E eu preciso agora absorver, eu preciso tirar essa glicose, essa galactose, essa frutose que está no meu intestino para dentro do enterócito, para dentro da célula intestinal. E como que isso acontece? Por meio de um transportador. Principalmente glicose e galactose passa pelo SGLT1, que vai jogar esses elementos, esses monossacarídeos, lá para dentro do enterócito. Já a frutose, ela ingressa nessa célula por meio do tipo GLUT5, um tipo de transportador. Agora, se eu quero jogar do enterócito para o sangue esses elementos para ser metabolizado no fígado, onde for necessário, eu simplesmente utilizo o GLUT2. Eu vou jogar esses elementos agora para o sangue. Então veja, pessoal, bem simples, carboidrato, começa a digestão na boca, tem ali o meio termo, né? Continua, na verdade, quebrando esses carboidratos lá no nosso duodeno, pela amilase pancreática, e depois ele continua esse processo de quebra já na borda em escova das células intestinais, ali nos enterócitos, por meio das hidrolases. Quebrou, formou os monossacarídeos quebradinhos, nós vamos absorver SGLT1 para galactose e glicose. E a frutose por GLUT5 ingressa no enterócito. Agora, esses elementos vão ao sangue pelo GLUT2. E aí, fizemos a absorção e digestão dos carboidratos. Vamos entender um pouquinho agora sobre a digestão e a absorção das proteínas. Bom, pessoal, o que a gente pode falar das proteínas? As proteínas, pessoal, nós vamos ter elas, né, formadas ali por aminoácidos. São as unidades funcionais. Mas nós podemos ter proteínas de cadeias longas, com vários aminoácidos, né? São ali também vários monômeros formando ali essa proteína, né? Na verdade, vários aminoácidos formando essa proteína. E nós necessitamos, de certa forma, quebrar para poder absorver, tem que digerir ela. E aí a gente vai ter até mesmo dipeptídeos, tripeptídeos, tetrapeptídeos e os próprios aminoácidos. É claro que o nosso foco aqui é chegar no aminoácido. O aminoácido é mais fácil de ser absorvido e ser utilizado no nosso corpo, mas também moléculas um pouquinho menores, ali alguns peptídeos pequenos também podem ser absorvidos. Mas como que ocorre esse processo de digestão da proteína até o ponto de absorção? Tudo vai ter o seu início principalmente no estômago. Uma região ácida vai promover essa digestão da proteína. Vai começar a quebrar aquelas proteínas de cadeias grandes em cadeias menores. E aí tem a ação também da pepsina, que vai ali começar a quebrar esses peptídeos. Agora, essa nossa digestão continua no duodeno. Continua no duodeno por ação das proteases pancreáticas,
eita que eu travei a língua agora, das proteases pancreáticas, também da presença do tripsinogênio, que se transforma em tripsina, que atua sobre essas proteínas, quebrando elas em peptídeos e em aminoácidos. Agora, pessoal, chegando esses nossos elementos, né, esses peptídeos pequenos, esses aminoácidos, lá no intestino, basicamente ali na borda em escova agora dos nossos enterócitos, das células intestinais, o que vai entrar em ação? Entra em ação ali algumas enzimas importantes, enzimas que vão dar um processo final da quebra desses peptídeos em aminoácidos. E esses aminoácidos agora, né, quebradinhos ali, dispostos, agora, depois de uma digestão, eles podem ser absorvidos. E eles conseguem ingressar nesse enterócito por meio de um transportador, esse PEP1. Esse transportador joga o aminoácido para dentro dessa célula, dentro do enterócito. E esse aminoácido também pode sair dessa célula para alcançar aí o metabolismo e fazer alguma ação no nosso corpo por meio da bomba de sódio e hidrogênio. Então veja, pessoal, tem a digestão, começa principalmente no estômago, um meio ácido, pepsina, está quebrando proteína em peptídeos. Depois continua no nosso duodeno por meio ali das proteases pancreáticas, por meio da tripsina, que é tripsinogênio, se ativa em tripsina. Depois se continua, né, na borda em escova desse enterócito com algumas enzimas que vão quebrar esses pequenos peptídeos agora em aminoácidos e depois eu absorvo ele por meio desse transportador PEP1. E depois jogo ele para o sangue, onde for necessário, por meio da bomba de sódio e hidrogênio. Então, pessoal, nós falamos o quê? Carboidratos, proteínas e agora vamos falar dos lipídios. Os lipídios, pessoal, geralmente eles vêm ali apresentados na forma mais abundante em triglicerídeos. O que é triglicerídeo? Lembra da parte de bioquímica aqui do canal? É glicerol e 3 ácidos graxos. Glicerol e 3 ácidos graxos. Beleza? Nossa intenção é quebrar isso daí para ser absorvido. Beleza? Isso a gente entendeu. Tem que ter partículas menores para depois ser absorvido. Só que aqui, pessoal, existe um pulo do gato. A gente vai chegar lá. Tudo começa nesse processo aí, tendo de certa forma na boca ali umas lipases presentes na saliva, mas meio desconsiderável. Tudo começa realmente ali no nosso estômago, pela lipase gástrica. Começa a quebrar ali esses nossos lipídios. Porém, existe um grande problema. O lipídio ele não se mistura com o alimento. Experimenta colocar óleo de cozinha em um copo com água. Você vê que ele se separa. E é exatamente isso. É difícil você digerir esse lipídio ainda no estômago, apesar que ainda já começa ali a digerir, mas é difícil porque ele não se mistura com o alimento. Ele fica meio que boiando acima desse alimento. E como que eu consigo resolver esse problema? Bom, no estômago eu já começo a ter uma pequena digestão pela lipase gástrica, mas realmente a digestão vai ocorrer no duodeno. Bom, pessoal, o que acontece no duodeno que facilita a digestão realmente do lipídio? Bom, no estômago começou, como eu falei, começou a quebrar ali, mas não muito eficiente. Tem quebra, mas não como no duodeno. Por quê? Porque no duodeno nós vamos ter a substância biliar, né? Essa vesícula biliar libera o seu conteúdo que vai lá no duodeno atuar sobre esse lipídio. E o que ele faz? Ele vai emulsificar, ele vai formar o que a gente chama de micelas. Aí você fala, eita, como assim? Bom, ele vai quebrar esses lipídios e vai tornar esse lipídio mais misturável com o alimento e com as enzimas, porque ele transforma esse lipídio por meio das micelas em uma substância anfipática. O que isso quer dizer? Que ele tanto tem o seu lado lipídico, que não se mistura, né, com outras substâncias, como agora ele também tem a sua característica de se misturar com outras substâncias, como água.
Então ele pega ali os dois lados. Ele consegue se misturar com os lipídios, mas também com outras substâncias. Então essa micela que vai ser formada por meio do conteúdo biliar facilita a digestão dos lipídios. Por quê? Porque essa micela transforma esse lipídio em anfipático, que se relaciona tanto com o lipídio como com água, com enzimas, com alimento, tornando mais miscível até mesmo com as enzimas, que vem também lá do pâncreas, a lipase pancreática, que começa ali a quebrar esses triglicerídeos, esses lipídios, e facilitar a nossa digestão. Beleza? Então lembre-se disso, o conteúdo biliar é fundamental principalmente para a absorção e digestão dos lipídios. Agora, pessoal, diferente das outras substâncias, aminoácidos e proteínas, os carboidratos, monossacarídeos, esse lipídio ele consegue passar pelo enterócito normalmente, sem transportador. E lá dentro ele se torna triglicerídeo novamente. Eles se unem ali, glicerol mais os 3 ácidos graxos e formam triglicerídeo. E para eu conseguir transportar pelo sangue e por toda a estrutura corporal até chegar no seu destino final, que são os tecidos adiposos, eu vou ter que formar o que a gente chama de quilomicron, que são ali, né, de certa forma, estruturas que facilitam o transporte desse triglicerídeo, desse lipídio, até chegar no nosso tecido adiposo, onde ele for utilizado para o nosso metabolismo. Então, pessoal, nós falamos a digestão e absorção da maioria dos elementos, mas é importante destacar a água. A água, geralmente, ela sofre absorção por osmose, mas também pode ser por canais, alguns receptores que vão mediar esse processo. Lembrando que se a gente está falando de absorção, estamos falando de intestino, em especial o intestino delgado, que possui as microvilosidades, os enterócitos. E esse intestino não só faz a absorção, como também promove o quê? O caminho desse alimento para formar o seu totozinho. E como ele faz isso? Por segmentação e contração. Segmentação e contração, ele vai misturando esse alimento, formando o bolo, né? Começa formando esse bolo e facilitando a absorção e contraindo, levando esse alimento para seguir o seu trajeto, o túnel do cocô. Beleza? Então ele vai fazendo esse processo de segmentação e contração. Segmentação, contração, até seguir o seu trajeto. Belezinha? Muito simples. Então, pessoal, com isso a gente finaliza mais uma aula. Espero ter te ajudado. Se inscreve no canal. Eu te espero no próximo vídeo. Valeu?